Marcos 6, 1 a 29. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Nós vamos meditar sobre o tema portas abertas e fechadas. Portas abertas e fechadas. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos apresenta-nos o triunfo da fé, enquanto o capítulo 6 registra a tragédia da incredulidade. Parece-nos que é um anticlímax comparar o capítulo 5 com o capítulo 6. No capítulo 5, Jesus está triunfando sobre o diabo, sobre a enfermidade e sobre a morte, libertando o gadareno, curando a mulher hemorrágica e ressuscitando a filha de Jairo. Mas no capítulo 6, nós estamos percebendo a incredulidade dos nazarenos,
a incredulidade de Herodes, e a conclusão deste capítulo é a incredulidade dos próprios discípulos de Jesus Cristo, naquele incidente da tempestade no mar. Se o capítulo 5 é uma página luminosa do poder de Jesus diante da tragédia humana, o capítulo 6 é uma página escura da incredulidade humana diante do poder de Jesus. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto então, olhando a perspectiva de portas fechadas e portas abertas. Vamos ver em primeiro lugar, portas fechadas pela incredulidade. Isso está descrito nos versos 1 a 6. Se você perceber, alguns pontos aqui dignos de nota acerca da incredulidade da cidade de Nazaré. Primeiro, vamos olhar a inexcusabilidade desta incredulidade. A esse ponto, diz o texto, que Jesus, o nome de Jesus já se tornara notório, diz o verso 14. Portanto, Jesus chega agora em Nazaré, não como chegara da primeira vez, como se levantara da primeira vez, para ler o rolo do livro na sinagoga. A essas alturas, Jesus já tem mais de 1 ano de ministério. Jesus já operara muitos milagres. O nome de Jesus era notório, as multidões já seguiam Jesus. Mas, a despeito de tantas evidências, o povo de Nazaré não acreditou que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Olha aí a causa da incredulidade. A causa da incredulidade era a origem de Jesus. A pergunta deles é: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não vivem entre nós seus irmãos e suas irmãs? Escandalizavam-se nele. De tal maneira que eles olhavam para a origem de Jesus e não podiam perceber a sua natureza divina. Talvez eles olhassem e dissem: mas ele não estudou numa escola rabínica? Nunca ouvimos aos pés dos grandes mestres de Israel. Como é que nós vamos poder dar a ele agora a credibilidade que ele diz ter? E não creram nele por causa disso. Veja você a reprovação da incredulidade, quando Jesus então sentencia num ditado rabínico: um profeta não tem honra em sua própria terra, entre os seus parentes. A familiaridade, em vez de tornar-se um ponto positivo para a aceitação da mensagem, torna-se um fator negativo. E diz a Bíblia que os irmãos de Jesus não creram nele, que o povo de Nazaré não creu nele, que as autoridades religiosas de Israel não creram nele. Os irmãos de Jesus só vão crer nele depois da sua ressurreição. E então a familiaridade tornou-se uma porta fechada para a fé. As consequências da incredulidade são claras. Diz a Bíblia que Jesus fica admirado com a incredulidade deles. Como consequência, não realiza em Nazaré milagres, senão impondo as mãos sobre poucos enfermos e curando-os, deixando então gente doente para ser curada e gente pecadora para ser salva, porque a porta da incredulidade fechou as oportunidades para aquele povo naquele tempo. Eu chamo a sua atenção então para esses 6 primeiros versos, tirando aí algumas lições. A primeira lição é que Jesus oferece uma segunda chance à cidade de Nazaré. Jesus oferece uma segunda chance à cidade de Nazaré. Notem vocês que da primeira vez que Jesus entrou em Nazaré, na sinagoga, para ler, diz a Bíblia lá em Lucas 4, que ele leu Isaías 61. E o que aconteceu? O povo não apenas o rejeitou, o povo queria matá-lo. 1 ano se passou. E Jesus volta a Nazaré. Mas não volta para uma visita particular, pessoal ou íntima, familiar. Ele volta oficialmente no seu ministério. Seus discípulos o acompanham. E ele vai novamente à sinagoga, oferecendo ao povo de Nazaré uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Certamente Nazaré era a cidade mais privilegiada do mundo. Nenhum povo teve o privilégio de ver o que os nazarenos viram. Jesus Cristo, crescendo entre eles, 30 anos entre eles, convivendo com eles,
vivendo entre eles, demonstrando a eles uma vida exemplar e irrepreensível. E agora Jesus se apresenta a eles como Messias, e eles fecham o coração para a fé. E eles rejeitam a oportunidade da graça de Deus. Segunda lição, o perigo da familiaridade com o sagrado. A familiaridade não produziu fé, produziu preconceito. Se você perceber, não tem nada mais perigoso para a vida espiritual do que acostumar-se com o sagrado. As pessoas mais endurecidas não são aquelas que viveram a vida toda longe das coisas de Deus, mas foram aquelas que tão saturadas foram das coisas de Deus, que as coisas de Deus já não provocam nelas mais impacto. Elas podem ler a Bíblia e o coração não ter mais nenhuma sensibilidade. Elas podem frequentar a igreja e as coisas de Deus não falarem mais nada ao coração. Elas estão tão acostumadas com as coisas de Deus que o coração se calcificou. Se você perceber, às vezes a proximidade demasiada das pessoas podem nos impedir de ver a grandeza delas. A proximidade demasiada de uma pessoa pode impedir você de contemplar e de ver a grandeza dela. As pessoas estavam tão próximas de Jesus, tão acostumadas com Jesus, de vê-lo todo dia, caminhando pelas ruas de Nazaré, na carpintaria de Nazaré, que não puderam abrir o coração para crer nele como Messias, como Salvador. A familiaridade gerou desprezo e não fé. Terceira coisa, o perigo do conhecimento divorciado da fé. Notem vocês que eles fazem três perguntas diagnósticas. No versículo 2, de onde vem a estas coisas? Que coisas? Ele operava maravilhas. Cafarnaum ficava a menos de 30 quilômetros de Nazaré. Cafarnaum era o quartel-general do ministério de Jesus. Em Cafarnaum, Jesus curara muitas pessoas, expelira muitos demônios. E certamente a fama de Jesus tinha chegado em Nazaré. E daí eles perguntam, de onde vem a ele estas coisas? Segunda pergunta, que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ele cresceu entre nós, ele é filho de Maria, ele é o carpinteiro. Que sabedoria é essa? Eles sabiam que ele tinha uma sabedoria divina, especial, celestial, sobrenatural. Eles estavam informados sobre isso. A mente deles estava iluminada por essa verdade. Eles fazem uma terceira pergunta. E como se fazem tais sinais por suas mãos? Eles sabem que ele não é um homem comum. Eles sabem que ele tem poder extraordinário. Mas a mente está cheia de informação. E ao mesmo tempo o coração vazio de fé. O preconceito, a familiaridade, não permitiu que eles pudessem pôr a confiança deles em Jesus. Parece que eles não conseguiam conciliar a humildade do carpinteiro com a grandeza do grande mestre, sobrenaturalmente ensinando sabiamente com grandes prodígios. Eles não podiam conciliar essas duas coisas. Por isso optaram por rejeitar e por fechar a porta da oportunidade. Mas veja você, em quarto lugar, que a incredulidade fecha as portas da oportunidade para Nazaré. Jesus não permaneceu em Nazaré. Jesus saiu de Nazaré. E não consta em lugar nenhum dos evangelhos que Jesus tenha voltado a Nazaré, para dar a Nazaré uma terceira oportunidade. Ele foi adiante. Ele não insistiu em arrombar a porta. Nazaré perdera o tempo da sua oportunidade, perdera o tempo da visitação de Deus. Este é um grande risco. Jesus foi a Nazaré a primeira vez, quiseram matá-lo. Jesus foi a Nazaré a segunda vez, e eles fecharam a porta, e não creram nele. Jesus foi embora, e não diz a Bíblia que ele voltou. O homem tem esta tendência de achar que tem inúmeras oportunidades de se arrepender, de colocar a sua vida certa com Deus. E tantas vezes fecha a porta da graça, e nunca mais vai ter oportunidade de encontrar-se com o Salvador.
Mas veja você em quinto lugar, a incredulidade de Nazaré fecha as portas para os milagres de Jesus. Está claro aí no versículo 5. Jesus não pôde fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Note você a gravidade deste pecado chamado incredulidade. Agora eu chamo a sua atenção, o que é que Jesus quer dizer com essa expressão? Ele não pôde fazer nenhum milagre. Será que a nossa incredulidade limita a onipotência divina? Será que Deus está condicionado a agir pela nossa fé? Deus pode agir independente da nossa fé? Por que então que o texto registra que Jesus não pôde realizar nenhum milagre em Nazaré? Na verdade, essa expressão não pode significar que a incredulidade dos nazarenos afetou, comprometeu ou diminuiu o poder de Jesus de operar milagres. Certamente não é isso. Ninguém pode interferir nos atributos de Cristo. Ninguém pode tirar de Cristo este privilégio que ele tem e essa soberania que ele tem de agir quando quer, onde quer, da forma que quer. Entretanto, o que esse texto quer dizer? Ele não podia querer nessas circunstâncias. Ele também não devia querer nessas circunstâncias. Pois onde se rejeita o doador, a dádiva é sem sentido, talvez até prejudicial. Por isso é que Jesus não realiza ali nenhum milagre. Por quê? Porque se Nazaré rejeitava o próprio Jesus, se Jesus fizesse ali milagres, estes milagres viriam ainda mais endurecer o coração deles e condená-los ainda mais fortemente. Agravaria a culpa dos homens e endureceria o coração deles diante de Deus. Por isso Jesus não fez esses em Nazaré. A incredulidade talvez seja o pecado mais antigo da história. Começou lá no Éden. A incredulidade levou Eva a acreditar em Satanás e não em Deus. E a incredulidade foi o pecado que levou Eva à queda. A incredulidade impediu Israel de entrar na terra prometida e ficou perambulando 40 anos no deserto. A incredulidade é o pecado que enche o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê será condenado. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O pecado que leva ao inferno é o pecado da incredulidade, de não confiar que Jesus Cristo é o Salvador, é a resposta de Deus para a nossa situação. Por isso, irmãos, em Nazaré Jesus encontra portas fechadas, por causa da incredulidade. Mas vamos ver agora o que Jesus Cristo faz. O segundo ponto da minha meditação são portas abertas para a salvação. E você vai notar dos versos 7 a 13, que já que a sua cidade natal o rejeita, isso não frustra o ministério de Jesus. Isso não frustra o projeto missionário de Jesus. Ao contrário, olha o versículo 13, ele amplia esse projeto. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Notem vocês que Jesus chamou os apóstolos não apenas para estarem com ele, mas chamou-os para os enviar a pregar, a expelir demônios e a curar os enfermos. E durante 1 ano Jesus Cristo passou instruindo esses homens, discipulando esses homens, treinando esses homens. E agora Jesus Cristo multiplica o seu ministério enviando-os de 2 a 2. E diz a Bíblia, lá em Mateus 10:10, que quem recebesse um desses apóstolos receberia o próprio Cristo, porque eles estavam indo com a mensagem de Cristo, em nome de Cristo, com o poder de Cristo, realizando a obra de Cristo. Desta maneira, nós vamos olhar que o primeiro ponto então é que Jesus amplia o ministério comissionando os seus apóstolos. E hoje, meus amados irmãos, nós também somos enviados. Todo aquele que é chamado é um enviado. Jesus chamou os apóstolos para enviá-los. Um apóstolo é um enviado.
E desta maneira, todos nós que fomos chamados ao Evangelho, somos enviados de volta ao mundo de onde fomos chamados por Cristo para anunciar a boa nova da salvação. Segundo ponto é que Jesus deu aos seus apóstolos a mensagem. Notem vocês que eles não criaram a mensagem. Eles não pregaram opiniões deles. Eles não inventaram o conteúdo dessa mensagem. Eles vão pregar e anunciar o que Jesus delega a eles. Vamos ver qual era o conteúdo da mensagem. 3 coisas são destacadas. Primeiro, eles pregam arrependimento. Olha o versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Esse era o conteúdo da pregação. Não era uma pregação palatável, não era uma pregação popular, não era uma pregação que pudesse agradar aos ouvidos, não era uma pregação que produzisse ibope, era uma pregação que punha o dedo na ferida. A pregação dos apóstolos exigia arrependimento, mudança de mente, mudança de conduta, mudança de vida. Arrependimento implica em 3 coisas básicas. Ela afeta a sua razão, a sua emoção e a sua vontade. Arrependimento é mudança de mente, mexe com a razão. Arrependimento é mudança de emoção, é sentir tristeza segundo Deus pelo pecado. Mas arrependimento implica também na volição e na vontade, porque arrependimento significa dar meia volta, mudar de vida, mudar de direção, mudar de conduta. Não há no reino de Deus impenitentes. É impossível que alguém entre no reino de Deus sem que primeiro se arrependa. Esta é a condição primeira e é a condição sine qua non. É preciso arrepender-se. Mas o que mais que eles pregaram? O que mais eles fizeram? Diz aí o verso 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Notem vocês, vamos pegar esse segundo ponto, curavam os enfermos, ungindo-os com óleo. Eles não apenas pregavam, eles também demonstravam. Tinha palavra e tinha poder. Eles pregavam aos ouvidos e pregavam aos olhos. Onde o evangelho chegava, chegava uma mensagem para o homem integral, para o corpo e para a alma. Onde o evangelho chegava, o homem encontrava alívio para as suas dores temporais e libertação para os seus pecados e uma salvação eterna. Agora notem vocês que há só 2 versículos no Novo Testamento que tratam da questão da unção com óleo. É aqui em Marcos 6,13 e em Tiago 5,14. O que seria essa questão do uso com óleo aqui? Você vai encontrar em todo o Antigo Testamento e em todo o Novo Testamento que o óleo ele era usado em 3 áreas distintas. Ele era usado como remédio, está claramente definido isso lá em Lucas 10, quando na parábola do samaritano se colocou óleo sobre as feridas daquele homem machucado. O óleo era usado como cosmético, por isso as pessoas untavam a cabeça com óleo, unges-me a cabeça com óleo. Jesus disse que quando você tiver que jejuar, você não deve parecer aos homens que jejuam, você deve lavar o rosto, ungir a cabeça. Isso era o cosmético, era o brilho, era o perfume da época. Mas o óleo também era um símbolo da graça de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus. É um símbolo espiritual. Nesse caso aqui, o óleo é um símbolo não do remédio, não de cosmético, mas o óleo aqui é um símbolo da cura divina. O óleo aqui é apenas um instrumento visual para representar a ação sobrenatural da cura divina na vida daquelas pessoas. Por isso os apóstolos oravam e ungiam com óleo. Você pode olhar isso nos mais ilustrados comentaristas de todos os tempos. Eles quase que são unânimes em concordar com esta linha de pensamento, de que o óleo aqui é um símbolo do poder extraordinário de Deus em curar as pessoas. As curas sempre foram milagrosas e instantâneas, e não era esse o efeito terapêutico do óleo. Desta maneira, ele era um símbolo espiritual e não aqui apenas um remédio terapêutico. Em terceiro lugar, diz o texto que eles expulsaram demônios. Notem vocês que eles pregam arrependimento, que eles curam enfermos, que eles libertam os cativos. Onde o evangelho chega, chega a libertação.
Onde o evangelho chega, Satanás é destronado. Onde o evangelho chega, os demônios não podem mais prevalecer. Onde o evangelho chega, o domínio de Deus chega. O reino de Deus não é instalado num vácuo. O reino de Deus chega e desinstala as trevas e depõe o inimigo e desfaz as obras de Satanás. E as pessoas são tiradas do império das trevas, as pessoas são tiradas da potestade de Satanás, as pessoas são levadas para o reino da luz, para o reino de Deus. Então este é o conteúdo da mensagem: arrependimento, cura e libertação. Se você notar, era esta a natureza do ministério do Messias, conforme Lucas capítulo 4. Mas Jesus não deu apenas uma mensagem, Jesus deu também uma metodologia. Nos versos 8 a 10 você nota claramente a metodologia que Jesus usou. Quais são os aspectos metodológicos? Primeiro, olha aí o versículo 8. Jesus Cristo os envia de 2 a 2. Versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Por que Jesus passou a enviá-los de 2 a 2? Primeiro, porque isso implicava em mútua cooperação. Segundo, porque implicava em mútuo encorajamento. Terceiro, porque implicava em mútuo ensino. E a Bíblia é clara em afirmar que é melhor serem 2 do que 1. Mas ainda mais, eles foram enviados como testemunhas. E na lei judaica, uma testemunha só não tinha nenhum valor. Qualquer situação em que alguém fosse dar um testemunho e só tivesse uma testemunha, não tinha crédito, não tinha valor judicial. Era necessário resolver qualquer questão por 2 testemunhas. E por isso Jesus envia-os de 2 a 2. Segunda metodologia, os apóstolos deveriam confiar no provedor e não na provisão. É por isso que ele manda que eles... Olha aí o versículo 8, preste atenção nisso. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que ao saírem para fazer a obra de Deus, eles deveriam confiar de que Deus iria prover as suas necessidades. Nem luxo, eles não deviam levar sobra para provocar nenhuma inveja, nem ostentação, mas eles deviam confiar de que o trabalhador é digno do seu trabalho e de que o próprio Deus haveria de levantar os recursos necessários para a provisão deles. Desta maneira, o Senhor estava impedindo que eles fizessem da obra de Deus uma fonte de lucro. Deus estava impedindo que eles duvidassem da providência divina em cuidar deles. E Deus estava ensinando-os a viver pela fé, e não por aquilo que eles tinham ou viam. Mas notem vocês um terceiro aspecto da metodologia de Jesus. Jesus mostra para eles que eles deveriam ser sensíveis à cultura do povo. Esse é um aspecto fundamental na obra missionária. Olha aí, por favor, o que Jesus vai ensinar para eles, a partir do verso 10. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirar do lugar. O que significava isso? A cultura do povo oriental é de que hospitalidade era mais do que um privilégio, era um dever, era uma responsabilidade. De tal maneira que uma pessoa, ao chegar numa casa, a hospitalidade implicava em lavar os pés, em dar proteção, em dar comida e em despedir a pessoa na hora que ela tivesse que ir embora. E aí Jesus pega esta ideia da hospitalidade e diz: vocês devem ficar numa casa só, não fiquem mudando de casa. Porque eles poderiam ser tentados a buscar uma casa melhor, mais confortável, e desta maneira provocar ciúmes, emulações, contendas. E Jesus estabelece então que eles deveriam respeitar essa questão cultural. Há outro texto que diz que deveriam comer de tudo que se põe na mesa. A ideia não era de dieta, a ideia era cultural, de não se poder violentar a cultura daquele povo para o qual está se proclamando a palavra de Deus. Não tem nenhum fator mais prejudicial ao progresso da obra missionária do que o missionário não respeitar os limites culturais de um povo. A questão da hospedagem, a questão do cardápio, a questão da comida, a questão dos costumes, a questão dos contextos.
Uma das maiores críticas que se faz muitas vezes aos missionários do primeiro mundo é que muitas vezes, ao levarem eles o evangelho, levaram na bagagem a cultura. E muitas vezes foram mais zelosos na preservação da cultura do mundo, do primeiro mundo, do que do próprio conteúdo do evangelho. E Jesus está mostrando que nós não podemos confundir cultura com o evangelho. A cultura do povo se respeita, para se pregar nessa cultura o verdadeiro evangelho da salvação. Agora preste atenção vocês, num quarto aspecto. Jesus ensinou que se deve aproveitar as portas abertas e não forçar as portas fechadas. Versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Irmãos, esse é um ponto tremendo na obra missionária. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se a porta se fechar, não tente forçar a porta. Se o campo tiver verde para a colheita, não tente fazer essa colheita. Não gaste os seus esforços num local onde as portas estão fechadas. Se você notar, Jesus usou esse método. Paulo usou esse método. Uma das mais constantes pedidos de oração de Paulo à igreja é que a igreja orasse por portas abertas. Quando Deus abriu a porta, Paulo entrava por ela e permanecia numa cidade vários meses. Mas quando a porta estava fechada, Paulo passava batido. Por quê? Porque ele entendia que as portas abertas precisam ser aproveitadas. Quantas vezes nós insistimos com portas fechadas e deixamos de aproveitar as portas abertas? Quantas vezes deixamos de enviar missionários para portas que estão escancaradas e ficamos tantas vezes insistindo em portas fechadas? E Jesus estabelece esse critério do investimento, são as portas abertas. Mas finalmente, irmãos, Jesus alerta sobre o perigo de rejeitar o evangelho. O verso 11, Jesus estabelece que se em alguma casa ou em alguma cidade não fossem acolhidos, não fossem recebidos, eles não deveriam insistir, ao contrário, deveriam sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Sacudir o pó dos pés era um termo que representava considerar aquela pessoa, aquela família, aquela cidade pagã. Ou seja, quando alguém rejeita o evangelho, está rejeitando a única oportunidade, a única possibilidade, a única porta de salvação. Não há esperança para uma pessoa, para uma família, para uma cidade, para uma nação que rejeita a única proposta de salvação, que é o evangelho. Então Jesus diz: sacuda o pó dos seus pés, considere pagão, considere alguém que está fora do projeto do reino de Deus. E agora nós vamos ver o terceiro ponto. Portas fechadas com as próprias mãos. Versículos 14 a 29. E este é um dos quadros mais tristes da Bíblia. É um quadro de um membro da família herodiana. A família herodiana tem uma das mais sombrias passagens pela história da humanidade. Era uma família cheia de mentiras, de assassinatos, de traições, de adultérios e de mortes. Herodes o Grande, que reinou na época em que Jesus nasceu, era um homem insano, um homem desconfiado, um homem inseguro. Este homem casou-se 10 vezes, teve muitos filhos. Ele era um homem tão ciumento e inseguro e desconfiado que ele matou algumas de suas mulheres e alguns de seus filhos. Isso levou os pensadores do primeiro século a afirmarem que era mais seguro ser um porco de Herodes o Grande do que ser um filho de Herodes o Grande. Com a morte de Herodes o Grande no ano 4 a.C., eu digo 4 a.C., vou explicar por isso. Ele foi o homem do período de Cristo, mas na nossa contagem cronológica, Cristo nasceu não no ano 1, mas no ano 4 a.C. Pois bem, com a morte de Herodes o Grande, no ano 4 a.C., nessa contagem cronológica, o reino de Herodes o Grande foi dividido entre seus filhos. Herodes Antipas, na verdade, não era um rei. Marcos dá a ele o nome de rei, é um nome. Lucas, capítulo 3, nos informa que ele era um tetrarca. Um tetrarca era o comandante de uma quarta parte do reino. Mas ele gostava desse título.
Mas nunca teve esse título. Nunca. Na verdade, quando ele intentou ter esse título, o seu sobrinho Herodes Agripa o denuncia o imperador Calígula e ele é deposto e mandado para um exílio. E morre no exílio. Bom, nós vamos falar isso mais tarde. Mas importa-nos agora entender o seguinte, que Herodes Antipas assume o governo da Pérea e da Galileia aos 16 anos. Portanto, ele é o rei no período do ministério de Cristo, na região da Galileia, onde desenrola-se a maior parte do ministério de Cristo. E este homem é um homem que vai enfrentar uma série de turbulências na vida. Nós vamos ver um pouco desse homem. Primeiro, olha aí comigo. Herodes, um homem perturbado. O que está acontecendo com Herodes? Diz a Bíblia que ele temia João vivo, mas agora ele teme João ainda mais morto. Porque a sua consciência atormentada não o deixa livre nem em paz. Irmãos, essa é uma lição fortíssima para nós. Nenhum ser humano consegue se divorciar de si mesmo. Quando o marido não dá certo com a mulher, quando a mulher não dá certo com o marido, divorcia. Quando o filho não dá certo com o pai, quando o pai não dá certo com o filho, separa. Quando o irmão não dá certo com o irmão, vai para lá, outro vai para cá. Quando o tio não dá certo com o sobrinho, faz igual Abraão com Ló, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Mas nunca ninguém conseguiu divorciar-se de si mesmo. E não tem companhia mais terrível do que a própria consciência culpada. Não tem companhia mais dolorosa, mais indesejável, mais infeliz e mais avassaladora do que conviver consigo mesmo, alfinetado por uma consciência que acusa, que pisa, que fustiga, que atormenta. E Herodes está vivendo esse quadro. Herodes está vivendo com a sua própria consciência, atormentado por ela, tornando a sua vida insuportável. Por que ele está atormentado? Está atormentado por duas coisas. Primeiro, pela morte de João Batista, pelo assassinato de João Batista. E segundo, está atormentado agora porque ele está acreditando que João Batista ressuscitou. Ora, se apenas a memória de João Batista o atormenta, quanto mais a própria presença de João Batista agora, ele está duplamente atormentado. Vejam vocês, que a Bíblia diz que Herodias temia o povo, que Herodes temia João, mas João não temia nem Herodes, nem Herodias. Porque quem teme a Deus, não teme os homens. Segunda coisa, vamos ver Herodes, um homem supersticioso. Preste atenção aí. Olha o que está acontecendo. Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Meu irmão, o que é a superstição? Superstição é uma crença emanada, não da Escritura, não dos fatos, mas emanada de uma consciência atribulada e de opiniões as mais extravagantes. O povo de Nazaré não tinha uma ideia clara de quem era Jesus. Uns diziam João Batista que ressuscitou, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era um profeta. E nesta avalanche Herodes embarca. E uma pessoa que tem uma fé supersticiosa nunca tem paz. Já perceberam isso? Não tem paz. Podem notar isso. Vejam vocês o fenômeno que acontece no espiritismo, nos cultos afros brasileiros. Uma pessoa chega lá e logo vem uma fala de um pai de santo que é incorporado e traz uma palavra, olha, vai acontecer um acidente, vai acontecer um problema, vai acontecer uma doença, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e enche a cabeça da pessoa de medo. Você já percebeu que tem muitos crentes correndo atrás de profetas e profetisas hoje e alarmando as pessoas? Olha, você vai ficar doente, olha, você vai ficar desempregado, olha, vai acontecer uma doença na sua vida, olha, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer um acidente. Irmãos amados, as coisas de Deus não são assim. Isso é superstição. Isso alarma as pessoas, isso atormenta as pessoas. A palavra de Deus traz refrigério, traz cura, traz bálsamo, traz alívio. A verdade de Deus traz vida. Mas uma teologia supersticiosa provoca pânico. Terceiro lugar, Herodes o adúltero. O que está acontecendo? Herodes era casada com uma filha do rei Aretas, rei de Damasco. Aí um dia ele vai fazer uma visita ao seu irmão, Herodes Filipe,
que era um dos outros tetrarcas, e ele então se envolve com a mulher de seu irmão, Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo. Aristóbulo era, de certa forma, um tio, dentro da família herodiana, um tio de Herodes Antipas. De tal maneira que o casamento de Herodes Antipas com Herodias não era apenas um adultério, era também um incesto. Porque ela era, na verdade, sua sobrinha, posição de sobrinha. Estava todos ali na família herodiana. Porque Herodes tinha tido 10 casamentos, várias mulheres, muitos filhos, meio-irmãos, meios-filhos, e irmãos que não eram irmãos de pai e mãe. Então, essa confusão está aqui dentro da família herodiana. Quando João Batista denuncia o casamento de Herodes com Herodias, ele não está apenas denunciando um adultério, ele está denunciando um incesto. E diz a Escritura que João Batista não se intimida e vai acusar um pecado do rei. E agora não se torna um fato moral. Acusar o pecado de um rei torna-se um problema político. E diz a Bíblia que Herodias queria matar João, mas temia o povo. Ao mesmo tempo, Herodes temia João, gostava de ouvi-lo, ouviu de boa mente. Talvez tenha até prendido João para mantê-lo em segurança, para livrá-lo das mãos de Herodias. Mas o certo é que, além de adúltero, ele era covarde, porque apesar de saber que João era um homem justo e santo, de gostar de ouvi-lo, não tinha coragem para obedecê-lo. Então, um grande risco. Apenas gostar de ouvir um grande pregador, ouvir um homem de Deus, e até gostar de ouvir um bom sermão, mas ao mesmo tempo não ter coragem para se posicionar, para romper com o pecado. Era essa a condição de Herodes. Veja bem, em quarto lugar, Herodes, o homem conflituoso. Qual conflito dele? O conflito dele é de gostar de ouvir João. Olha aí, por favor, o verso 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Possivelmente, algumas vezes, ele evadiu-se da presença de Herodias, e foi lá na prisão, para ouvir João. Talvez conversava com ele, e João exortava, e João o corrigia, e ele voltava. E ele estava entre a consciência e a paixão, nessa gangorra, nessa pinguela estreita e tão frágil. E ele, nesse conflito, resolve ouvir a paixão, em vez de atender à exortação de arrependimento da mensagem do profeta João. O que me impressiona nesse texto é que Herodes, juntamente com Herodias, toma a decisão de silenciar João, mas não puderam silenciar a consciência. Vocês já pararam para perceber o que acontece no mundo do crime hoje? Sobretudo os crimes passionais. Eu conheço tantas histórias assim, de uma pessoa passar a odiar a outra, e pensar assim, eu preciso eliminar aquela pessoa, porque ela é a causa do meu problema. Eu quero eliminá-la, para me vingar, para fazer justiça, pensando que ao eliminar aquela pessoa, terá eliminado o problema, mas não consegue eliminar o problema da consciência. Tira a pessoa do mundo, mas não tira a pessoa da mente. Tira a pessoa da vida, mas não tira a pessoa da consciência. E esta pessoa, depois de morta, atormenta ainda mais do que viva. Talvez a maior sentença de um pecador é Deus não permitir que ele se livre da sua consciência. Vocês se lembram daquele texto de Romanos 7? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que figura é esta que Paulo usou? Sabe qual era essa figura? Quando se matava uma pessoa dentro dessa cultura romana, a sentença ao assassino era o seguinte: amarrava o corpo do cadáver no corpo do assassino. E o corpo do cadáver ia apodrecendo, amarrado ao corpo do assassino. Não tinha tormento maior do que esse, não tinha sentença maior do que esta. O assassino tinha que conviver com aquela pessoa que ele tinha matado. Quem me livrará do corpo desta morte? Como o homem se livra da sua consciência? Como o homem se liberta desse tormento? Esta era a grande crise de Herodes. Mas vamos ver em quinto lugar, Herodes, um fanfarrão. Herodes dá uma festa, um banquete. E banquete de rei tinha duas coisas, tinha luxo
e tinha farra, tinha prazeres. Eu fico imaginando aquela cena. Diz que ele convidou para esse banquete algumas pessoas especiais, diz o verso 21, os dignatários, os oficiais militares e os principais da Galileia. Era gente da alta. E nesta festa teve bebida, nesta festa teve música, nesta festa teve dança, e nesta festa teve falta de juízo. Porque um homem bêbado é um homem que não está no equilíbrio para tomar decisões. Um homem bêbado fala muito, pensa pouco, toma decisões erradas. E diz a Bíblia que, estrategicamente, Herodias não está no trono, mas está governando. Porque quando o rei está bêbado, quem manipula é quem está atrás dos bastidores. Você percebe que a filha de Herodias está entrando, está saindo, está entrando de novo. Quem está dando ordens e quem está comandando os bastidores é Herodias. Ela odeia João Batista e quer aproveitar uma oportunidade para matá-lo pelas mãos do próprio Herodes. Mas Herodes temia João e não queria matá-lo. E ela é estratégica. E diz a Bíblia que ela manda sua filha, Herodias, filha de Herodias. Segundo Flávio José, chamava Salomé. E Salomé dança e agrada a Faraó e os seus convivas. Faraó não, Herodes. E o Herodes, bêbado, promete a ela o que não podia cumprir. Dar-te-ei metade do meu reino. Ele não tinha isso para dar. O reino não era dele. Ele era um tetrarca, não era um rei. Mas quem está bêbado promete o que não tem. E a menina corre para a mãe e diz, o que é que eu vou pedir? Peça a cabeça de João Batista num prato. Ela não queria apenas a morte. Já percebeu que os crimes passionais são assim? Basta um tiro para matar, mas dá 50 tiros. Basta matar, mas às vezes esquarteja também. Não bastou matar João Batista, queria a cabeça dele num prato. E aquela festa de aniversário torna-se uma festa macabra. O bolo de aniversário de Herodes não veio coberto de velas, veio coberto de sangue. Que quadro terrível. De um homem que teve a oportunidade de escutar o maior profeta dentre os nascidos de mulher. Que teve a oportunidade de escutar o maior pregador depois do Messias. Que teve a oportunidade de ouvir, quem sabe, os mais tremendos sermões da história, que teve a oportunidade de ser confrontado pessoalmente, e apesar de temê-lo, ainda o mata. Finalmente, queridos, Herodes, um homem que fecha as portas da graça com as suas próprias mãos. Herodes viveu no pecado, não ouviu o profeta, prendeu o profeta, matou o profeta, e endureceu ainda mais o coração. Jesus continua o ministério, e um dia Jesus manda um recado para ele, chamando-o de raposa, E quando Jesus está sendo sentenciado para ir para a cruz, Pilatos envia Jesus a Herodes. E quando Jesus está diante desse Herodes, que matara João Batista, este Herodes zomba de Jesus. Fechou a porta da última oportunidade da graça. Mais tarde, no ano 39, ele, querendo se tornar rei, é acusado pelo seu sobrinho, Herodes Agripa, que o acusa diante de Calígula, em Roma, e Calígula deporta este Herodes para um exílio perpétuo em Lyon, onde ele morreu no exílio. Morreu como viveu, sem Deus, sem salvação. E eu queria concluir este texto dizendo duas coisas. Primeiro, o pecado não compensa. O prazer do pecado produz tormento eterno. Mas o sofrimento por causa de Cristo não ficará sem recompensa no tempo e na eternidade. Herodes estava no trono, João Batista na prisão. Quem é Herodes hoje? Seu nome está coberto de poeira e a sua memória de opróbrio. Quem é João Batista hoje? Ainda inspira milhões de pessoas em todo o mundo. O que importa não é se você está no trono, ou se você está na prisão. O que importa é se você anda com Deus, se você leva Deus a sério. John Charles Weil diz que as coisas melhores que um cristão possui ainda estão por vir. Seu descanso, sua coroa, sua recompensa, sua herança. Tudo que de melhor temos está depois da sepultura. Aqui nesse mundo, nós trabalhamos, nós lutamos, nós sofremos perseguições, mas a vida aqui não é tudo. Há uma recompensa, há uma coroa, há uma herança, há uma colheita por vir, há um descanso para o povo de Deus. O que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, é isso que Deus preparou
para aqueles que o amam. Esta é a mensagem que este texto nos ensina. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, para que nós não fechemos a porta por incredulidade, mas que abramos a porta para a grande ação e intervenção de Deus na nossa vida. Que seja assim. Amém.